Então, eu convidei o Regis para fazer a abertura do nosso primeiro encontro. Assim que o Regis terminar, eu vou passar para vocês a nossa agenda de treinamento e como que nós vamos trabalhar toda essa questão aí da narração dos textos, ok? Então, Regis, fique à vontade aí para fazer essa boas-vindas aí para a turma aí do Voz. Pessoal, boa noite, né? Primeiro, eu quero cumprimentar vocês pela decisão de participar do programa Vozes. Nós temos uma convicção e uma esperança muito grande de que esse programa vai ter uma importância bastante significativa para poder dar continuidade ao nosso trabalho na SVM. Eu vou explicar por que isso. Mas antes, eu imagino que muitos de vocês não conheçam bastante da SVM. Como o Mauro falou, há alguns que já conhecem, temos até uma voluntária aí que faz parte do grupo, mas convém dar um pouco de histórico para vocês saberem que é essa SVM, né? Sociedade Vipassana de Meditação. Essa história já tem aí quase mais de 15 anos, e começou com a minha própria prática. Eu pratico meditação há uns 40 anos já, e eu resolvi oferecer para alguns amigos a oportunidade de aprenderem a meditar. E comecei na minha casa. E foram 3 amigos, os primeiros 3 que eu convidei foram lá me ouvir sobre a meditação. Eu ensinei esses 3 viraram 6, depois 12, a coisa foi crescendo. Eu organizei um curso mesmo, eu dava esse curso da minha casa, que é o mesmo formato que nós temos até hoje. É um curso de 3 dias, né, que vocês estão... Quem não fez ainda, eu sugeriria que fizesse, né? Inclusive tem um começando amanhã. Geralmente é na sexta-feira à noite, um sábado de manhã e um domingo de manhã. São 9 horas de curso. Nós somos 3 professores, né? Eu comecei inicialmente, depois treinei mais o Marcos Marques e a Neiva Fernandes, que são os 2 professores, nós revezamos, cada mês é um. Esse curso é oferecido mensalmente e é o curso raiz, né, que estabeleceu a SVM nesse período todo. Na minha casa depois não cabia mais, porque começou a ter uma demanda bastante significativa. Aí nós fomos lá para o Clube Amigo, né? Ficamos lá uns 2, 3 anos. Depois também não cabia mais lá, que lá tem 3 salas, mas não são muito grandes. E aí conseguimos ir para onde estamos hoje, que é lá na Asa Norte. Quem não conhece ainda, obviamente, sugiro que vá até lá para vocês conhecerem. E depois que fomos para lá, nós acabamos alugando o prédio, que eles têm um prédio logo na entrada, é um terreno grande, e lá depois o prédio também já estava bastante limitado no seu espaço. Nós resolvemos construir onde é a nossa sede hoje. Nós alugamos o terreno, inicialmente por 10 anos, que completou esse ano, aí renovamos por mais 15 anos, mas o prédio que tem lá, nós é que construímos. E aí, nesse período todo da história, talvez nós tenhamos, pelo nosso registro, mais de 17 mil pessoas já participaram do curso de iniciantes. Tá? Quer dizer, 17 mil, assim que nós temos registrado, né, que participaram, se inscreveram para fazer o curso conosco. Mas o que acontece? As pessoas fazem o curso, mas precisam de um apoio para a sua continuidade. Meditar, eu brinco muito, o Mauro me ouve falar isso, eu aprendi isso com um grande líder da história da meditação, que tudo isso é muito simples, mas não é nada fácil, tá? Porque ela exige você conseguir um hábito, né, de fazer isso, né, é como fazer os exercícios físicos. O Mauro acabou de contar aí que está fazendo um exercício físico agora. Você adquirir o hábito, né, de atividades necessárias à sua saúde física e mental, são atividades, são práticas muito difíceis de nós estabelecermos como
como hábito, né? E se não virar um hábito, nós não damos continuidade, né? Nós somos seres de 24 horas, nós temos que ser habituados a fazer as coisas para conseguir fazer. Então, nós temos que transformar, né, a prática meditativa num hábito. Então, as pessoas fazem o curso, se empolgam, no domingo à noite, na segunda-feira, acordam de manhã, cheio de entusiasmo, e vão ser praticantes de meditação e acabam desistindo. As estatísticas mostram que talvez 15% das pessoas que fazem um curso desse realmente levam a prática de meditação à frente. Com isso, por conta disso, nós criamos várias outras iniciativas. Nós temos, por exemplo, as sanghas, que são reuniões de meditação que nós fazemos 3 vezes por semana. Geralmente na terça de manhã, na quinta de manhã, ou melhor, na quinta à noite e no sábado à tarde. Essas reuniões de meditação, que nós chamamos de sangha, foram interrompidas com a pandemia, agora nós estamos retomando aos poucos. É uma experiência muito rica e tem consolidado, né, a prática para muita gente. Aproximadamente 2.000 pessoas, 2.200 já, se não me engano, são participantes dessas sanghas. Nem todos vão, né? Mas estão inscritos e são sempre convidados. Alguns participam na terça, outros participam na quinta, outros no sábado. Se revezam uma vez, toda semana, mas as pessoas vão uma vez por mês, enfim. É uma prática que nós oferecemos de fortalecimento da meditação. Além disso, nós fazemos retiros, temos palestras, os retiros são fundamentais, vamos ter um agora em junho, vocês também estão convidados a participar desse retiro conosco, mas convém ter uma experiência antes, né? Ele é mais próprio para quem já tem experiência. E assim, nós percebemos que ainda falta muito para isso, tá? Nós temos programas como o Programa de Redução de Estresse, que é um programa internacional de 40 anos, já existe esse programa no mundo inteiro. Nós fomos treinados, ele foi desenvolvido na Universidade de Massachusetts, na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts. Eu desenvolvi as minhas práticas todas, minha experiência, há muitos anos que eu pratico de cursos, que eu participo de cursos e retiros nos Estados Unidos, fiz também na Índia, fiz em vários lugares, mas eu fortaleci mesmo a minha prática, foi nos Estados Unidos, lá no Insight Meditation Society, onde eu ia 2 vezes por ano fazer retiro lá, retiro de 10 dias, de 20 dias. Então, fiz diversas práticas onde eu me interessei e pude me aprofundar. A consequência disso é que me fez muito bem, e daí toda a minha motivação para continuar fazendo isso. Isso fundamenta essa minha experiência, né, minha próprio benefício que eu tive na minha vida. Eu gosto de contar, eu fui um executivo de grandes empresas. Primeiro eu fui funcionário público, depois deixei em 86, fui ser diretor de empresas em São Paulo, e tive a oportunidade de ser diretor de 2 grandes empresas, e obviamente vivi estressado. Foi quando eu realmente fundamentei e desenvolvi bem a minha prática, porque me fez muito bem. Era uma pressão muito grande, muito competitiva, né, extenuante, né? E eu superei minhas situações de estresse graças à minha prática meditativa. E isso é que me levou a essa dedicação, né? Hoje eu sou aposentado e me dedico integralmente à experiência da sociedade Vipassana, e percebo isso, que a gente pode fazer muito bem para as pessoas. Então, o fundamento básico da sociedade Vipassana, de oferecer todas essas atividades, né, como os cursos, as palestras, os retiros, as sanghas, né, o MBSR, que é o Programa de Redução de Estresse, né, eu vou falar um pouquinho para vocês também do PAI, que saiu um artigo recente aí no Correio Brasiliense, que é um programa dedicado às crianças nas escolas. Nós formamos professores para fazer práticas nas escolas. Já temos aí 55 escolas que foram beneficiadas por professores treinados em prática meditativa para lidar com as crianças através da plena atenção. Esse é o PAI. Então, todas essas atividades, elas estão com base
no fundamento básico da sociedade Vipassana, que é ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, as pessoas a serem felizes, tá? Que no fundo é o fundamento da nossa existência. Eu acho que todos nós, se perguntarmos o que nós queremos da vida, principalmente o que nós queremos é ser feliz. Temos noções diferentes do que é ser feliz. O ser feliz para mim é uma coisa, para você é outra, mas no fundo o que nós todos queremos é a felicidade, não só para nós, como para as pessoas no nosso entorno, a nossa família, os nossos amigos, parentes, etc. Então, isso é o fundamento de tudo que nós ensinamos, é dar elementos para que as pessoas possam ser mais felizes. E a felicidade é fundamentada na compreensão de que isso tudo depende de nós mesmos e depende da nossa saúde mental. Saúde mental é a essência da prática de meditação, é desenvolver a saúde mental. Né? Falamos há pouco, o Mauro comentando aí que está fazendo academia. Vocês imaginam, devem perceber isso, quanta atividade nós temos na nossa sociedade em termos de saúde física, né? Desde pequeno, a gente aprende a ter educação física na escola, né? Eu tive, desde o segundo ano primário, tinha exercício de educação física. Aprende a nadar, aprende a jogar bola, praticar esportes os mais diversos, né? Então, a sociedade oferece uma quantidade enorme. Hoje, você tem grandes programas de yoga, grandes programas de físicos, né? Você tem instalações de práticas físicas, academias. Aqui em Brasília é um show de academia, tem academia para todo lugar, academias fantásticas, professores super treinados, equipamentos fantásticos, né? Até nas ruas, né? Nós temos lugar para andar de bicicleta, temos as máquinas para fazer exercício. Então, o exercício físico, ninguém tem dúvida dos benefícios e da necessidade de fazermos exercício físico. Agora, que oferta que nós temos para cuidar da saúde mental das pessoas? O que surge para nós em termos de saúde mental? E, no entanto, as nossas maiores doenças, os nossos maiores perturbadores, agitadores provocadores de sofrimento, são os nossos estados mentais. Somos nós que geramos condições negativas que nos geram ao sofrimento mental, emocional. E nós não aprendemos a lidar com isso. Nós nunca tivemos um curso na universidade, na escola, que nos ensinasse a lidar com as nossas emoções. Nem nossos pais, nem nós tivemos, nós não sabemos cuidar das emoções dos nossos filhos. Então, saúde mental hoje é um termo básico e a própria medicina está começando a falar na medicina do século XXI que ela tem que ser pautada por uma compreensão dos estados emocionais das pessoas. Então, nós temos uma missão que é um desafio enorme, tá? Mas está condizente com todo o conceito de medicina integrativa, de compreensão de que se você não resolve a saúde mental, que o corpo humano é um complexo, tá? Holístico, ele funciona na sua íntegra. Uma dor na mão é reflexo de um distúrbio qualquer nervoso que você tem. Uma enxaqueca, uma fibromialgia, uma dor no pé, uma dor nas costas, são decorrentes de distúrbios mentais, emocionais. Então, nós precisamos de criar esse esforço todo da sociedade Vipassana é voltado para ajudar as pessoas a compreenderem isso. Como nós precisamos de cuidar dos nossos estados mentais para que sejamos felizes, para que nós possamos irradiar felicidade para as pessoas do nosso entorno, né? Eu tenho a convicção da importância disso, não só pelo que diz todos os mestres hoje, os grandes cientistas, os grandes médicos e pesquisadores estão insistindo quanto é importante cuidarmos da saúde mental. A Organização Mundial de Saúde tem programas intensos para provar, tá, que a sociedade humana está em decadência porque não consegue ainda compreender o problema da saúde mental. A quantidade de dores que nós temos, de doenças que nós temos, são principalmente causadas
pelas deformações dos nossos estados mentais. Então, nosso papel é um papel meio pioneiro, felizmente, junto com muitas outras entidades que também fazem isso, muitas organizações, às vezes mais religiosas, né? Nós temos essa característica de não sermos religiosos, o que permite, né, que a gente atraia pessoas nas várias matizes e gamas, né, de religião, de não religião, né? Nosso trabalho é fazer com que as pessoas sejam felizes, independente de qualquer formação filosófica ou religiosa. Isso exige que a gente atraia esse público, a gente faça com que as pessoas tenham ânimo, tenham disposição, queiram fazer isso, né? E, como eu disse, nossas atividades, elas ajudam, mas ainda falta complemento. Nós temos que ter uma forma de estar ali por pequenas doses, né, atuando no consciente, no subconsciente das pessoas, para mobilizá-las, para motivá-las, incentivá-las a cuidar de si, né? Então, a ideia do Mauro, que eu acho extremamente importante e rica nesse momento, e com a participação de vocês, é nós estarmos transmitindo pequenas informações diariamente nos veículos, usando aí todos os veículos que as mídias sociais permitem, para chegar ao público com pequenas mensagens. Porque essa é uma dificuldade que nós temos. A sociedade humana está saturada por informação, né? Nós hoje estamos esgotados de tanta informação que nós recebemos por essas mídias todas. Então, querer ter coisas muito complexas, profundas e demoradas é muito difícil. Nós atingimos as pessoas com coisas muito complexas. Nós precisamos de ter textos mais objetivos, notas pontuais, né, que façam com que as pessoas realmente criem a coragem e a motivação de se cuidarem, tá? Nós não vamos fazer com que elas se cuidem, mas nós podemos dar instrumentos e ferramentas para que elas tenham vontade de se cuidar. Porque a sociedade demanda muita demanda, muita informação, muita exigência, muita competição, muita ambição, muito egoísmo, né? Muito pouca espiritualidade. As pessoas hoje estão cada vez menos espiritualizadas. Então, nós precisamos dessa dose de complemento para fazer com que as pessoas tenham consciência de que elas mesmas é que têm que se cuidar, tá? Não existe pílula para resolver os estados mentais, tá? Existem remédios, né, aí diversos remédios atuando no sistema neural, né? Mas são paliativos, não existe cura, né? Existe paliativo. São principalmente os remédios, os antidepressivos e assim por diante. Então, a medicina ainda não tem solução, e nem sei se vai ter algum dia, né, um remédio para depressão, para ansiedade, que cure, né? O que você tem são paliativos nesse processo. Então, as doenças mentais estão cada vez mais graves, os transtornos mentais, e a meditação e as práticas reflexivas, meditativas, de relaxamento, né, de um condicionamento afirmativo da vida, estão sendo essenciais para a sociedade moderna. E nós queremos ter modestamente, uma contribuição para isso. Nós não vamos resolver o problema da humanidade, mas nós podemos ser um pequeno contribuinte desse esforço, né, que felizmente já existe em vários lugares do mundo, né? Cada vez mais a gente vai criando um ambiente, né, de contribuição muito saudável nesse processo. Eu fico muito feliz em ver como isso está se reproduzindo, como essa turma da qual eu faço parte lá nos Estados Unidos, o Insight Meditation, como o trabalho deles vem se multiplicando, como esse programa do redução de estresse vem se multiplicando, como esse programa de meditação para criança vem se multiplicando. O programa no qual nós nos inspiramos lá nos Estados Unidos, que chama Mindful Schools, tem dois, Mind Up e Mindful Schools. Já cuidam de cerca de 7 bilhões de crianças que já estão praticando meditação na sala de aula. O nosso ainda é mais modesto, deve ter atingido aí alguns milhares de crianças,
mas já é ótimo, entendeu? Que bom que nós estamos conseguindo fazer isso. Então, o pai, que é esse programa, né, Plena Atenção na Escola, ele está tendo o seu papel. Pouco a pouco nós estamos entrando nas escolas também com isso, e precisamos disso, alertar o público, alertar os pais, entende, que eles podem fazer isso, que não é difícil fazer, tá? Mas nós temos essa dificuldade de convencer as pessoas a se cuidarem. As ferramentas estão aí, não é nada exorbitante, nem complicado, nada. Só precisa de... Nós temos um papel de ajudar as pessoas a entenderem que elas podem se cuidar e como fazer isso, tá? Esse é o nosso papel. E, felizmente, acho que nós estamos tendo algum sucesso, pelo menos. O retorno que nós temos, eu particularmente, como titular da instituição, recebo feedbacks fantásticos de pessoas que foram beneficiadas com o nosso trabalho. Inclusive, muitos que participam conosco estão conosco por isso, porque se beneficiaram do nosso trabalho, né? Então, isso hoje é a compensação da minha vida. Como eu disse, eu sou aposentado e tenho a felicidade da minha idade que eu estou com 82 anos, e ter uma saúde mental muito bem colocada, muito bem amadurecida, e me sinto uma pessoa muito feliz. Acordo feliz de manhã, vou dormir feliz à noite. Felicidade para mim é uma presença. Eu sou um premiado, né, um abençoado com a felicidade, considero que muito disso vem da prática meditativa, que me dá muita paz de espírito, muita tranquilidade, muita criatividade até para fazer tudo que nós estamos fazendo. Então, eu queria agradecer vocês por essa perspectiva de vocês serem mais uma parte, né, desse trabalho, não para nos ajudar, mas para ajudar as pessoas, o mundo, né? Todos aqueles que nós conseguimos alcançar com esse trabalho. E fico muito feliz em ver pessoas voluntariamente se prontificando a contribuir com esse esforço, né? E convido vocês, aqueles que não conhecem ainda a SVM, né, para fazer os nossos cursos e conviverem mais intimamente, fisicamente conosco. E me coloco agora até à disposição de vocês para responder alguma pergunta, se quiserem, algum comentário. Estou à disposição, tá? Fico à vontade. Eu já falei demais e não quero cansá-los com isso, não. Então, eu deixo aí aberto aí o microfone para, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou contribuir com alguma colocação aí que eu possa ter esquecido, tá? E, no fundo, eu quero principalmente agradecer vocês por essa disposição e incentivá-los a tocar em frente essa ideia, que ela é muito boa. Acho que nós podemos ajudar muita gente com isso, tá bom? Muito obrigado, gente, tá? Pelo tempo de vocês, pela atenção, tá? Muito obrigado, Mauro, pela iniciativa de fazer isso. É uma grande ajuda que nós estamos tendo aí, né, Mauro? Tá. Com certeza, Regis. E eu queria dizer também que uma forma de se conectar com a meditação, com esse universo da meditação, do mindfulness, também é a narração, né? Que à medida em que as pessoas vão tendo contato com os textos, elas indiretamente, às vezes até diretamente, têm um contato maior também com todo esse universo. Então, uma das portas de entrada para a meditação pode ser também o trabalho do narrador. Inclusive, nós vamos criar até uma meditação para narradores. Olha só que negócio bacana. Muito bom. Já encomendei isso para a Carla Pelicano, que já fez a primeira. E nós temos aqui uma pessoa, Regis, que depois você vai conhecer pessoalmente, que é a Ariadne, que ela é a nossa supervisora técnica. Ela é fono, né? Ela falou na primeira reunião e ela vai estar, vamos dizer assim, tocando esse projeto junto comigo, tá? Na parte técnica. Ela está presente aí hoje, não? Tá, ela está presente, sim. Eu não estou vendo aqui na minha tela, não apareceu a Ariadne, né? É porque é restrito, só aparece alguns aqui, né? Não sei por... Boa noite, Regis. Boa noite, querida. Sou eu, Ariadne. Olha Prazer só. enorme estar participando desse projeto, que
que eu acho incrível. O Mauro me falou e na hora eu já topei de pronto, assim. O Mauro, eu não sei se é para tirar um pouco a responsabilidade dele, ele fala que só consegue isso graças a você, viu? Ele te compromete um bocado nesse projeto aí, viu? Nossa, olha, já pensou, nem saberia disso se não fosse você, Regis. Obrigada por me esclarecer, me deixar a par dessa história. Que bom, Adelaide. Muito bem-vindo ao time, viu? Muito bem-vindo. Muito obrigada, muito obrigada. Pessoal, o microfone está aberto aí para os narradores aí. Quem quiser fazer algumas colocações, ou até pergunta para o Regis aí. Fiquem à vontade. Boa noite, eu sou Sônia Carvalho. Oi, Sônia, boa noite. Boa noite, tudo bom, Regis? Tudo. Bacana. Eu fiz um curso para iniciantes até com você, na pandemia. Foi maravilhoso, foi muito bom para mim. E agora eu me inscrevi para tentar ver se eu consigo o curso de 10 dias. Eu ainda não consegui ser aceita ainda, mas vai ter o momento certo. É o retiro, né, de 10 dias. Isto, exatamente. Ele é do grupo Guenca, tá? Não somos nós que fazemos esse retiro. Ah, tá. É o grupo Guenca. Entendi. Que é Vipassana também, tá? Mas o Guenca é uma instituição internacional que tem teve origem em Mianmar. Ele, Guenca, tá? Ele começou lá em Mianmar há muitos anos atrás. Ele morreu há 2 anos atrás. Depois ele foi para a Índia e essa instituição dele, chamada Vipassana, se espalhou pelo mundo. Ela tem mais de 2.000 instalações no mundo, tá? Sedes no mundo. Tá? No Brasil, ela tem várias sedes, uma delas é em Brasília, tá? Que organiza esse retiro de 10 dias, chamado Retiro Vipassana. Eu já fiz 2 vezes, é fantástico, vale a pena fazer, viu? Eu recomendo a todo mundo que faça. Tem um agora começando esses dias, agora no mês de junho, vai ter um, mas é muito difícil conseguir vaga mesmo. Porque eles têm cerca de 80 vagas, né? Eles fazem retiro no mesmo local que nós fazíamos, lá no Lago Norte, tá? Lá no Lago Oeste, aliás, lá até esqueci o nome lá do local, Guadalupe, Mansão Guadalupe, eles fazem lá. Então, eles fazem 2 vezes por ano só, tá? No Rio de Janeiro, que é uma das sedes, tá? Uma cidade ali, que eu esqueci o nome também agora, lá eles fazem seguido, é continuado, tem o ano inteiro. Mas você entrando no site Vipassana, você pode conseguir em outros lugares, porque aqui em Brasília, como só tem 2 vezes por ano, realmente é muito difícil fazer, sabe? É muito difícil. Então, eu recomendo a vocês, façam, é pesado, é um retiro pesado. Viu? São 10 dias de silêncio, mas é fantástico. Tá? Eu fiz e recomendo a todo mundo que faça. Tá? Muito bom. Eu me cadastrei para Minas, que eu estou em Belo Horizonte. Tem em Belo Horizonte. Aí eu me cadastrei para Minas, um lugar aqui perto. Aí estou aguardando. Ótimo. Fica insistindo. Isso. Mas estou muito feliz em participar do projeto, sabe? Realmente, para mim, é autoconhecimento, trazer esse centramento, né, para dentro do ser, essa força que a gente tem e que a gente desconhece. Isso. Então, esse é o objetivo, e realmente o objetivo maior é poder ajudar as outras pessoas. Eu encontrei aqui um caminho que eu possa ter uma utilidade para os outros. E através, né, eu conseguir treinar e elaborar e fazer de uma forma, né, com eficiência e tudo, e com toda a devoção, com uma frequência que eu possa tocar o coração das pessoas e Muito trazer bom. significado, e poder ser útil. Esse é o objetivo. Gratidão imensa, eu sei que o Mauro que lançou esse projeto, gratidão imensa, fez um significado muito grande no meu coração, e é um prazer enorme, tá? Participar aí com vocês. Ótimo. Isso. Eu gosto de uma frase do Nelson Mandela, que ele diz que a nossa vida não vale a pena só ser vivida.
A diferença que nós fazemos na vida das outras pessoas é que dá significado à nossa existência, tá? Então, a diferença que nós fazemos na vida das outras pessoas é que dá significado à nossa existência. Eu gosto muito disso, porque eu acho que isso fundamenta bem, uma frase curta, fundamenta bem o que nós queremos fazer na sociedade, tá? Eu gostei que você falou exatamente isso, dá significado à nossa vida, tá bom? Sim, Muito tá obrigado, bom. Sônia. Obrigada a vocês. E essa é a essência do Vozes, fazer diferença na vida das pessoas. É isso aí. Quem mais, gente? Alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta? Oi, boa noite. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Estou na correria aqui. Boa noite, meu nome é Mirla. Oi, Lila. É um prazer estar participando desse projeto com vocês. Eu tenho umas dúvidas assim um pouquinho bobas, mas eu acredito que seja interessante a gente esclarecer. Eu sei que Vipassana, Asana é uma prática, né? O que significa Vipa ou Vipar? O que é o nome do Vipassana? Ver as coisas em profundidade. Resumindo, é você ser capaz de se ver, tá? Você conhecer as suas emoções, né? É um autoconhecimento, tá? Uma introspecção que leva ao autoconhecimento. Essa que é a ideia de Vipassana. Resumindo, é isso, é ver as coisas em profundidade. Ótimo, ótimo. E em português passou a ser conhecido como mindfulness, né? No mundo ocidental, passou a ter esse nome mindfulness, que nós, em português, traduzimos por plena atenção, tá? Então, você tem aí o conceito de plena atenção, o conceito de mindfulness, que é usado internacionalmente, e Vipassana, tá? Mais uma explicação para você. Logo que trouxeram foram os americanos que desenvolveram isso, o conhecimento sobre Vipassana nos Estados Unidos, eles aprenderam isso na Ásia, na época da Guerra da Coreia, aliás, do Vietnã, tá? Eles tiveram que conviver ali com o mundo, né, da Ásia Média, e lá eles aprenderam, conheceram o Vipassana e trouxeram para os Estados Unidos. E eles começaram a desenvolver nos Estados Unidos com o nome de Insight Meditation, meditação do insight, que é o nome da instituição que eu frequento, inclusive, lá nos Estados Unidos. É dessa época, ela é muito antiga e tem esse nome, Insight Meditation. A ideia é de que a meditação do Vipassana, ela te provoca insights para você se compreender. Entendeu? Então, você amplia muito o autoconhecimento através de insights. O insight é quase que uma leitura do subconsciente, né? Então, tem essa conotação. Tá bom? Tá ótimo. Deu para entender uma coisa... Não, entendi perfeitamente, bem esclarecedor. E uma coisa também que eu queria destacar, que eu vim escutando o início da nossa reunião, eu estava dirigindo, mas estava escutando aqui o que a gente estava conversando, que você falou sobre essa questão da saúde mental, né? E eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho numa clínica, né, de fisioterapia e diversas outras terapias, como psicologia, né? A gente tem atendimentos médicos, enfim. E o que você falou é o que eu sempre falo quando eu vou conversar com alguém, que eu acredito muito que as nossas doenças de hoje em dia, as nossas patologias físicas, elas iniciam na nossa mente, né? Nos nossos pensamentos. Então, assim, a proposta de levar essa saúde mental ao maior número de pessoas que a gente possa estar, né, levando, realmente encaixou perfeitamente com a maneira como eu penso. Acredito que todo mundo que está aqui também deve ter esse mesmo tipo de pensamento, de acreditar que nós somos muito mais do que esse corpo, né? E de cada um na sua forma, na sua linhagem, mas queria deixar destacado esse ponto que eu
realmente falei, caramba, falou aqui o que eu sempre repito, que é essa questão, né? Que tudo começa na mente, no emocional, e isso vai refletindo no nosso corpo físico. Então, eu estou muito feliz de estar participando desse projeto e, com certeza, a gente vai conhecer a sede e vai ter oportunidade aí de estar conhecendo os outros trabalhos também. Gratidão, Pronto, foi muito um bom. prazer. Que bom. Deixa eu só te contar mais uma coisinha. O Uhum, MBSR, que é esse programa nosso de redução de estresse, a gente uhum, usa a sigla MBSR porque nós temos uhum, um acordo com eles de usar essa sigla no mundo inteiro, é uma sigla mundial, que significa uhum, Mindfulness Based Stress Reduction Program, programa de redução de estresse baseado em mindfulness. Tá? Esse uhum, programa, que já tem 4 anos, ele começou lá na universidade, na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, porque eles tinham um uhum, centro de pesquisa, aliás, tem ainda, de dores uhum. crônicas. E os pesquisadores começaram a concluir que dor crônica, eles começaram a ver que 80% dos pacientes que eles estavam pesquisando, a dor crônica era decorrente de transtorno mental, de Olha condições aí. emocionais, entendeu? Então, eles falaram, caramba, nós ficamos aqui cuidando de dores crônicas, que estão cuidando do físico, né? E, no entanto, Uhum. a causa é a mente. Então, nós temos que cuidar da mente. E aí que eles desenvolveram esse programa de redução de estresse, entendeu? Baseado em mindfulness, para cuidar da mente das pessoas, porque 80% dos casos de dores crônicas vinham de dores de transtornos mentais. E isso é que nós estamos convencendo as pessoas, cara, entendeu? E não é à toa que vários médicos e psicólogos e psiquiatras frequentam a nossa instituição e mandam seus vários alunos nossos estão lá por conta de recomendação de psicólogos e psiquiatras que aprenderam a entender isso, que tem que cuidar da mente das pessoas, entendeu? E que a meditação é uma boa ferramenta, tá bom? Só completando aí a sua Muito bom, experiência, né? Tá bom? muito bom. Muito obrigada. Nada, querida. Gente, está chegando quase 9 horas, eu não quero me estender muito também. Eu queria passar agora, Regis, só para apresentar a agenda de treinamento para eles e falar Sim. como é que vai ser. Você está convidado aí para acompanhar. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação e tirar algumas dúvidas também. E a Ariadne vai falar da parte dela, das 2 aulas que ela vai ministrar, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora de como que vai ser essa agenda de treinamento. Eu queria tirar uma ideia de que nós estamos formando aqui narradores profissionais. Nós temos narradores amadores, na realidade. Ninguém vai sair daqui profissional. O curso que nós vamos oferecer para treinamento é um curso básico de narração. Agora, ele pode ser, vamos dizer assim, um ponto de partida para, se você gostar do trabalho de narração, você depois continuar e se profissionalizar. O outro ponto também que vocês terão oportunidade, como o Regis falou, além de frequentar as atividades da Sociedade Vipassana, é de fazer os cursos também. Porque vocês, como narradores, como colaboradores, vocês vão ter descontos em todas as atividades que os voluntários normalmente têm. Então, quem quiser fazer curso, morar aqui em Brasília, ele vai poder frequentar os cursos com os descontos que são oferecidos para os voluntários. Vocês vão ter o mesmo nível de desconto. E também o trabalho ele vai servir de vitrine para quem quer continuar com esse trabalho de narração. Vai ser ótimo, vocês vão ter oportunidade também de entenderem durante esse tempo, vai ser, vamos dizer, tem um período de treinamento e tem um período já de produção. Vai demorar cerca de treinamento e já essa produção, que vai começar logo após o treinamento, uns 3 meses, para vocês verificarem se vocês gostam, né, se vocês querem continuar, tá? Por outro lado, vocês vão absorver tudo isso que o Regis falou aqui na palestra dele, né? Todo esse universo da meditação do mindfulness, da cultura de paz, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no mundo, né? Então,
e a gente vai poder levar isso para as pessoas através da nossa voz. Como diz Ariadne, dar voz à nossa voz, né? Dar voz a essas ideias. Eu vou colocar aqui na tela essa apresentação. Deixa eu olhar aqui. Acho que todos vocês estão enxergando aí, né? Então, vamos falar aqui da agenda de treinamento. Essa agenda de treinamento, ela vai começar no dia 26/5, ou seja, na próxima quinta-feira. Todo esse treinamento, ele vai ser gravado. Tem muita gente que já tinha me avisado que queria participar do Vozes, mas quinta-feira é um dia difícil, porque está dando aula, ou está trabalhando, etc. Então, esse conteúdo das aulas vão ser gravados e disponibilizados lá no grupo, para o pessoal. Então, a aula começa no dia 26/5. Eu conversei muito com a Ariadne sobre o material que nós recebemos e tem uma questão que a gente tem que resolver logo do início. Não adianta a gente ter uma boa narração, uma boa interpretação, se a qualidade do áudio é ruim. Então, nós vamos primeiro trabalhar, entender como é que é a etapa de produção. O que é a pré-produção, o que é o roteiro, como é que nós vamos trabalhar, qual é o briefing que vocês vão receber para trabalhar o texto, o tipo de entonação que tem que ter, né, na narração, qual é, vamos dizer, todo o trabalho de até produção de roteiro, para vocês entenderem como é que é produzido um roteiro. Do roteiro, aí a gente passa, vamos falar também da produção mesmo, que é a parte de captação do áudio. E depois todo o trabalho de pós-produção, que é o trabalho de edição, é o trabalho de inserção da trilha sonora, dentro das características e dentro do formato que nós vamos trabalhar no Vozes. Então, a gente já tem um formato pré-definido e isso eu vou passar para vocês. E depois também da questão da divulgação. Então, nós vamos entender como se dá todo o processo. Por que que é importante? Porque quando você tem um processo bem planejado, tudo isso flui muito, de forma muito, vamos dizer assim, rápida e sem retrabalho. Se a gente fizer um bom planejamento, se a gente fizer um bom briefing para a narração vai sair certa, né? Eu vou dar um exemplo. Tem um narrador voluntário, ele não está presente, ele não pode estar presente, o Valmor, ele já fez narração, eu dei um texto para ele e eu dei um briefing e no texto ele viu várias palavras, né? Era um texto de um retiro, e esse retiro vai ser ministrado por palestras por um monge budista, e tinham várias palavras que ele não sabia. Então, a gente teve que fazer uma pesquisa de como se pronunciavam aquelas palavras corretamente. Então, nós vamos encontrar muito isso, né, dentro dos textos que nós vamos trabalhar, e é importante o briefing, porque depois que você produz, né, um trabalho é um trabalho pesado, às vezes, para você produzir um texto bem produzido. E, então, briefing, a parte de planejamento de pré-produção, ele tem que ser muito bem dada. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao texto, ela tem que ser resolvida ali na pré-produção. Quando entra na gravação, não tem muito o que fazer, é gravar mesmo, né? E aí vocês vão entender como se dá todo esse processo. Para corrigir a segunda etapa, e que nós vamos falar no próximo encontro, a questão da captação do áudio. O que é o setup básico para a gente captar, que é basicamente o microfone do celular, mas aí tem uma distância, né? A gente pode usar um pop filter, um filtro, a gente, enfim, como que a gente trata a questão do isolamento acústico, o áudio, a questão da reverberação,
Tem muita gente que grava no banheiro achando que aquilo é bom, aquilo é péssimo, que o som reverbera, né? Então, como que a gente trata essa questão do isolamento? Por quê? Porque algumas coisas eu consigo resolver na edição. Mas se a captação do áudio estiver muito ruim, eu não consigo. Então, é trabalho perdido, tá? E nós vamos falar também de um índice que eu criei aqui, junto aqui com a Ariadne, que é a qualidade da narração dos vozes. Então, para esse trabalho de narração, para que ele seja, vamos dizer assim, postado, para que ele seja divulgado nos canais da SBN, ele tem que ter uma qualidade de narração voz. Ele tem que ter um Q, que eu chamo de QNV, bom para ótimo. Então, ele tem que ter uma boa qualidade de captação do áudio, ele tem que ter uma boa ou ótima qualidade da narração. O treinamento, a ideia é que o treinamento forneça isso para vocês, mas muito do exercício que nós vamos dar para vocês, cada aula vai ter bastante exercício para vocês treinarem, tá? Então, qualidade e também entrega dentro do prazo. Nós vamos trabalhar da seguinte forma aqui no Vozes. Nós vamos fazer um sorteio de textos para quem se habilitar. Então, quem se habilita para fazer narração desse conjunto de textos? Então, a pessoa vai se habilitar. Olha, eu estou podendo fazer, eu vou fazer. Se a pessoa, por alguma circunstância, não puder fazer naquele momento, ela se habilita numa outra oportunidade. Mas é importante que vocês também narrem a maior quantidade de textos possíveis durante esse período, né? Para que vocês treinem, para que vocês fiquem bons. Então, o QNV, para o texto subir, para ele ser postado, ele vai precisar ter qualidade de captação do áudio bom para ótimo, qualidade de narração bom para ótimo, entrega dentro do prazo, que é fundamental. Sem isso, a gente não consegue cumprir, vamos dizer assim, a nossa agenda de publicação. Eu posso estar contando com texto, por exemplo, para um determinado momento. O Regis falou, por exemplo, do programa de plena atenção da escola. Agora é o momento do plena atenção da escola, né? Então, se eu já tivesse o nosso grupo trabalhando, eu já colocaria muitos textos já para serem narrados, né? Porque o pessoal está procurando. Onde é que tem isso? O que é isso? Como é que faz isso? Né? Então, esse é o nosso objetivo. E lá na última aula eu vou me aprofundar mais nesse QNV, tá? Aí eu queria que a Ariadne falasse um pouquinho também da parte dela, que ela vai dar aula em 2 de junho e 9 de junho. Então, vamos lá, gente. Dia 2, então, nós começamos a entender a entender, mas não de uma forma profunda, mas entender como que acontece o processo de produção da voz, do ponto de vista anatomofisiológico, e como essa dinâmica da produção vocal e do que a gente ouve acontece, além dos cuidados que a gente precisa ter com a voz. Então, falar de higiene vocal é falar de cuidados com a voz para que ela se mantenha saudável ao longo da vida, não só durante o trabalho, mas ao longo da vida. Eu costumo dizer que a voz ela tem duas. Você tem a descrição do que acontece em termos anátomos fisiológicos, mas a melhor definição de voz é a que diz que voz é tato à distância. Então é isso que a gente vai trazer para vocês nessas duas aulas, esse conceito de chegar ao outro, atingir o outro através da nossa voz. Mas a gente precisa entender também como que esse mecanismo acontece, e é isso que nós vamos ver na primeira aula. Na segunda, nós já vamos passar realmente para o treinamento vocal. É o que eu costumo chamar de vocal training. O vocal training, a gente vai trabalhar toda a musculatura, preparando essa musculatura para a dinâmica vocal que nós já entendemos como funciona na aula anterior.
Então, é um treinamento, vamos dizer, antigamente a gente falava que era musculação, né, Mauro? Hoje em dia tudo é, como é que chama? Fitness. Nossa, estou muito desatualizada. É Fitness. fitness? Não, não é. Tem uma outra coisa bem moderna, mas eu vou lembrar. Se eu não lembrar agora, eu lembro depois, tá? A idade já não permite, né? Então a gente fica meio assim. Mas vamos lá. A gente vai, então, ter exercícios que trabalham essa musculatura, que são responsáveis pela dinâmica vocal, abordando toda a parte do apoio da respiração, da musculatura interna da laringe, da musculatura externa da laringe, da nossa ressonância e da nossa articulação. A interpretação ela é muito importante e quem vai trazer essa consciência da interpretação é o que o texto diz, mas é o briefing também que vai ser passado para cada um de vocês. E a partir desse briefing e do que o texto nos traz, nós criamos então uma partitura vocal, com marcações nesse texto, aonde a gente vai dar ênfase, aonde a gente vai dar pausa, se essa pausa é mais curta, se é uma pausa mais longa, se a gente vai criar uma, uma fala com um prolongamento, ou se é com um acento mais preciso. E a gente vai então desenvolver esse trabalho, vocês vão ter dever de casa, que a gente vai cobrar, né, Mauro? Com certeza. Então, na minha parte, essas duas aulas, nós vamos trabalhar esses pontos. Então, o que a gente tem aqui são bullet points que a gente traz e vai desenvolver isso melhor com vocês no dia 2 e no dia 9 de junho. E aí nós passamos para o dia 23. E no dia 23, aí a gente tem uma janelinha, vocês vão ter tempo aí para fazer bastante treinamento. No dia 23 seria a nossa última aula, vamos dizer assim, oficial desse programa de 4 aulas, onde vão ser feitas as divisões dos grupos. Então, a gente vai ter um grupo de pessoas que vão estar focando meditação guiada. Já tem algumas pessoas que já fazem isso já há algum tempo. E um grupo de pessoas que vão estar focando mais narração de textos e podcasts. E se alguém se aventurar, até de audiolivros, né? Então, seria uma etapa um pouco mais lá em cima. Então, nós vamos fazer a divisão desses 2 grupos nessa data e já vamos fazer o sorteio dos textos. Então, o grupo de meditação guiada vai receber esses textos, né, para fazer, e o outro também. Durante esse período, toda vez que que eu for gravar, principalmente eu que vou fazer gravação de podcast na Sociedade de Vipassana, já tem aí uma programação para gravar, por exemplo, um podcast de yoga, né, que já está planejado. Eu tenho um outro podcast para gravar, 2 podcasts para gravar do programa de redução do estresse baseado em mindfulness, 2. Eu tenho aí e tenho mais um do pai, né, plena atenção na escola. Talvez vire até um áudio doc, um áudio documentário. A ideia é gravar numa escola da 415 aqui de Brasília, que saiu no Correio Brasilense, está todo mundo agitado aí. Amanhã a Rede Globo vai para lá, eu vou para lá também, junto com a Ana, que é a coordenadora do projeto, para a gente ver lá como é que vai ser essa gravação da Rede Globo. Segunda-feira tem a Record, que vai lá ver como é que a escola trabalha. E tudo isso a origem foi a Sociedade Vipassana. Foi a Sociedade Vipassana que treinou esses professores e que ajudou, assessorou todo esse trabalho. E a gente vai gravar também um podcast. E durante esse período todo aí de treinamento, e depois também, todos vocês terão a oportunidade de participar, alguns como ouvintes, quem quiser participar também, entender como é que é feito o roteiro, fazer oficinas lá mesmo. Eu chego sempre 1 hora antes, e eu vou ensinar como é que faz a questão do setup, como é que funciona a questão do microfone, o captador de podcast.
eu tenho um estúdio móvel, então vocês terão a oportunidade de quem gostar mesmo da questão do podcast, de ir lá e fazer durante esse período, que é um treinamento presencial, tá? E aí, a partir do momento que nós fizermos o sorteio dos textos para os grupos, lembrando que esse sorteio é para quem se habilitar. Pode ser que naquele momento a pessoa não tenha condições, né? Mas se você habilitou, então nós, a partir daquele momento, estamos contando com aquele texto para tal data. Vamos começar com textos. Algumas pessoas vão pegar textos maiores, que elas já têm um certo traquejo, já fazem narração já há algum tempo, né? Mas a maioria vai pegar textos menores, tá? Agora, sempre lembrando que a publicação desse texto nas redes sociais da Sociedade Vipassana vai depender lá da qualidade, né, da narração, tá? Então, vamos supor que alguém faça uma narração e a captação do áudio não fique muito boa, a gente vai dar uma devolutiva, falar, olha, poderia fazer novamente, né, fazendo uma captação melhor, ou a narração não está tão legal, a gente vai dar o feedback, e a pessoa pode fazer 1, 2, 3 vezes até ficar bom também, tá? Então, a ideia é essa, tá? E também, quem tiver interesse inclusive até em participar da produção, porque o nosso canal principal é o nosso canal de podcast da Sociedade Vipassana, onde esses textos vão ser postados, né? Quem quiser participar da produção mesmo, né? Do roteiro, né? Aquilo que pode me falar, Mauro, eu quero participar. Tem 2 pessoas aqui que já me falaram, que querem entender melhor como é que é a produção de podcast e tudo. É só me falar, tá? E aí eu coloco vocês dentro da produção também. E tem pessoas também que podem gostar da narração, mas também escrevem bem. Podem ser roteiristas. De repente a gente descobre aí um talento na parte de roteiro também, tá? Então eu acho que, em resumo, é isso. Eu não vou me alongar muito para a gente não fazer uma reunião muito tão longa assim. E aí eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida para mim, para a Ariadne e até para o Regis também. Lembrei o nome, é CrossFit, tá? É CrossFit. É que a gente vai passando, né? Era ginástica, virou malhação, aí depois é musculação e agora é CrossFit. Então, vamos pensar nessa atividade aí, nesse vocal training como um CrossFit. CrossFit, isso é barra pesada, o CrossFit. Ah, sim. Tem que deixar essa musculatura resistente, né, Mauro? Com certeza. Aqui a minha, olha, a rolha, só aqui do lado. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ô Mauro, quando você fala aí de produção de textos, o que vem a ser produção de textos, né? A gente tem, todos os textos, como eu falei para vocês, eles vão ser pré-selecionados por nós, né? Então, eles vão ser enviados para vocês. Mas o podcast, a gente tem que, muitas vezes, tem que escrever o roteiro do que vai ser falado. Então, você tem, na produção, a gente não vai fazer só podcast, a gente vai narrar texto, mas se a gente for fazer um podcast, por exemplo, um áudio documentário, né, um documentário em áudio, a gente vai ter que escrever também, vai ter que fazer produção de textos, daí vai ter texto narrado, aí pode ter entrevista, pode ter várias coisas ali dentro. De repente, uma pessoa que está narrando, ela fala, pô, eu tenho uma queda por... também eu gosto de escrever, eu gostaria de ser um roteirista. Então, tá aí a oportunidade. Trabalho é o que não vai faltar. E orientação também. Né? Legal. Agora, esse acompanhamento aí do podcast tem que ser presencial, né, Mauro? Ou não? Ele tem que ser presencial, Sônia, porque o que acontece é que a ideia é que
A pessoa vai inclusive, ela, se ela quiser, ela leva até o texto dela para fazer a narração lá, porque a captação é muito melhor, né, com o equipamento que eu tenho, que é um equipamento profissional e tudo, para ela ter essa vivência. É muito gostoso gravar podcast, é uma delícia. Então, ela vai sentar na mesa, gravar, vai ver como é que é feita a entrevista, como é que é toda a dinâmica, né? É uma experiência muito legal. Todo mundo que faz gosta. E é viciante também. Então, depois eu vou agendar uma visita aí, presencial. Quando você vier a Brasília, com certeza. Mas eu estou achando... Ariadne, eu estou achando que eu vou exclusivamente para isso, viu, Mauro? Ah, é? Nossa Senhora, quanta honra. Olha só. Deus quiser. É viciante mesmo, viu, gente? A gente grava um e já fica pensando no próximo. Bom, eu acho Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Depois eu falo. Bárbara, se você quiser falar, porque você está querendo fazer uma pergunta, né? Talvez seja mais importante. Eu falo depois. Aí é rapidinho. Não ficou claro para mim se cada aula, depois de cada aula, a gente vai já ter texto para fazer ou é no final de tudo? Não, vocês vão ter textos para fazer exercício. Eu vou dar um exemplo. A primeira aula vai ser mais técnica, né, sobre captação do áudio, isolamento. Vocês já vão ter texto para trabalhar lá. Só que nós não vamos avaliar a qualidade da narração, mas vamos avaliar a qualidade da captação do áudio. Entendeu? No grupo lá também, a gente vai estar colocando alguns desafios durante a semana para vocês. Quem quiser, abraça os desafios lá. Coisas um pouco engraçadas, tá? Tem gente entrando agora. Coisas um pouco engraçadas, que é para vocês se desinibirem também, tá? Então, é um desafio. Então, se joguem no desafio. E também vamos dar referências, né? Sobre formatos, por exemplo, de narração, de podcasts. A gente vai dando, eu vou colocando lá no grupo vários formatos, para vocês conhecerem os vários formatos, narração, tipos diferentes de formatos de podcast, podcast narrativo, entrevista, roda de conversa. Vamos pegar as melhores referências que tem aí no mercado e vamos colocando lá, para vocês irem escutando, treinando o ouvido. É muito legal quando a gente entra numa plataforma como o Book, né, que tem muito audiolivro, né, essa coisa toda, e você começa a ouvir os narradores, que são narradores de alto nível, aquilo vai entrando, né, no seu inconsciente e fica muito mais fácil depois para você narrar, né, o texto. Agora, eu acho que, Bárbara, eu acho que você já respondi a tua pergunta, porque a Patrícia está querendo fazer uma pergunta, né, Patrícia? Na verdade, não é uma pergunta, é que vocês fizeram um comentário. Então, antes, eu gostaria de falar boa noite para todo mundo, e especialmente para o Regis, que eu não vejo desde antes, né, do início da pandemia. Foi um prazer ouvir você, Regis, e sempre muito enriquecedor. Sempre estou aprendendo muito. Penso que já sei algum pouco da história da SVM e vem mais coisas importantes que eu já acho que eu devia estar sabendo já e falo, nossa, tem mais isso, que coisa legal. Que bom, Patrícia. Pois é, e eu estou aqui até porque a Ariadne falou, é viciante, e eu fiquei rindo, falei, eu acho que é contagioso esse negócio, porque eu fui pegar um pouco de surpresa e acabei participando da gravação de um podcast. E aí o Mauro convidou para fazer parte desse grupo e eu pensei, nossa, mas eu já faço tanta coisa, eu vou ter tempo para isso. Mas eu achei uma oportunidade assim imperdível. Falei, nossa, eu não posso perder. Deixa eu ver se eu consigo ajustar meu tempo, minha disponibilidade. E estou muito feliz de estar aí nessa jornada que começa agora e torcendo para que
Saem frutos maravilhosos, eu tenho certeza. Era isso. Tati, Boa noite, gente. falar em Obrigada. frutos, nós temos já, antes mesmo de começar o grupo, nós temos 3 frutos. O primeiro fruto foi o seu, que você gravou aquele áudio que virou um vídeo do pai. É o primeiro fruto. Lembra? Um vídeo que foi divulgado, né? E que você falou, eu acho que eu não tenho jeito. Você tem muito jeito mesmo, você tem muito jeito. O segundo foi o do Dia das Mães, que foi uma narradora, né, que a Silvia Bandeira, ela não pôde estar hoje aqui, ela está de férias, está viajando, mas eu vou mandar, vou colocar lá no grupo, e ela narrou um poema do Carlos Drummond de Andrade, que nós postamos no Dia das Mães, lá no canal da SBN. Eu vou postar lá. E o outro, para nossa felicidade, foi um outro narrador também, que não pôde estar presente aqui hoje, é o Valmor. Ele narrou um texto do Adjantaníssaro, que é um monge, longo, inclusive, né? Ele ficou aí 2 semanas treinando e tudo. E esse texto foi postado hoje no nosso canal. Então, mesmo antes de começar o treinamento, a gente já tem pessoas que, tecnicamente, já estão num nível muito bom, né? Que já podem começar a narrar. E você, com certeza, é uma delas. Espero te ver, viu, Patrícia? Que a gente volte a se ver, né? Tá bom? Pois é. Não, já está quase, né, já começamos, né? Daqui a pouco eu tô. É. Mas eu não me afastei, continuei atuando, a gente está aí, começamos a turma do pai, o módulo com os professores, né? O treinamento Isso eu manual, sei que você está começando participando, né? na terça agora, e assim vai, a gente está sempre atuando. Não saio mais da SVM, nem a SVM sai de mim. Mais alguém, gente? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, não. Só queria confirmar, as aulas serão às quintas-feiras, sempre às 20 horas? Sim, sempre às 20 horas. Uhum. Sim. E eu queria pedir também para você colocar esses slides que você colocou as datas lá no grupo também, por favor, se for Coloco. possível. Coloco. Tá bom. Eu vou colocar. Obrigada. Mais alguém com dúvida? Então, gente, eu vou encerrando, já são 9h20, e mais uma vez agradecer muito a participação de vocês, agradecer a participação do Regis, né, na abertura agora, convidando ele também para a aula lá, a 4ª aula, que é a aula de encerramento também do Vozes, agradecendo a Ariadne e a todos vocês. E aguardem aí durante a semana que a gente já começa com os desafios e até a primeira aula. Tá bom? Gratidão, pessoal. Muita gratidão a todos vocês, hein? Muito obrigado e sucesso, hein, com esse projeto, né? Muito obrigado, tá? Parabéns a todos, ao Mauro, Ariadne. Tudo bem, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal.